Você sabia que Deus usa mulheres comuns para cumprir propósitos extraordinários? Nós vamos ver isso na história de Esther. Fica comigo até o final. No final, eu quero orar por você, quero orar com você. Quem não tem uma área da vida que precisa de oração, de intercessão, de um milagre, de uma intervenção sobrenatural? Coloca aqui embaixo o seu pedido de oração. Eu quero que você coloca aqui um pedido de oração. Pensa numa área da sua vida que você precisa de um milagre, ou então você conhece alguém que precisa de um milagre hoje. Você conhece da sua própria família alguém que precisa de intercessão. Coloca aqui o nome, coloca aqui o pedido de oração. Eu creio no poder da oração da fé. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Você quer receber esse devocional em forma de texto e também o vídeo todos os dias? Você não vai perder um devocional a partir de agora. Entra nesse grupo do WhatsApp aqui. Fica comigo até o final. Deus vai falar mais uma vez conosco. Vamos para o nosso devocional de hoje. Nascida para esse tempo, como Deus usa mulheres comuns para cumprir propósitos extraordinários. Eu estou aqui no livro de Esther, capítulo de número 4, verso de número 14, que diz assim: E quem sabe se não foi para tempo como este que chegaste à rainha? Bom, primeiro de tudo, eu quero dizer que é muito bom estar à mesa deste devocional sempre com você. Eu quero te contar sobre as corridas de revezamento, aquelas em que um atleta corre uma parte da pista e depois passa o bastão para outro atleta continuar. Cada corredor não escolhe quando vai correr. Ele é posicionado com precisão de décimos de segundo exatamente na perna da corrida onde será mais necessário. Se o bastão chegar um segundo adiantado ou atrasado, a equipe inteira perde. Eu te conto isso, sabe por quê? Porque é exatamente assim que Deus posiciona pessoas na história. E hoje eu quero te mostrar como Esther foi posicionada com precisão divina, exatamente na perna da história em que ela seria mais necessária. Como esta palavra vai tocar no seu coração. Esther não era uma princesa nascida para reinar. Ela era uma órfã judia, criada por um primo, vivendo como minoria étnica e religiosa dentro de um império estrangeiro. Nada na origem dela sugeria que ela um dia salvaria uma nação inteira. E é exatamente aí que está a lição mais poderosa de toda essa narrativa. Deus não precisa de currículos extraordinários para fazer obras extraordinárias. Deus não precisa. Ele usa pessoas comuns, posicionadas no tempo certo, para cumprir propósitos que ultrapassam completamente a capacidade humana delas. Isso não é maravilhoso? Isso não é lindo? E quais são as lições que nós podemos aprender aqui? Não perca nenhuma, porque a primeira, a soberania de Deus posiciona pessoas comuns em lugares estratégicos. Que coisa maravilhosa. Esther, capítulo 2, verso 7. Mardoqueu, que tomara Esther, filha de seu tio, por filha. Então, Esther era órfã, sem pai, sem mãe, criada por um primo. Em qualquer critério humano de merecimento, ela não teria motivo nenhum para estar entre as candidatas à rainha de um império. Mas a soberania de Deus não opera pelos critérios humanos de merecimento, opera pelo propósito eterno. A soberania de Deus opera por propósito eterno. Karl Barth, um dos teólogos mais influentes do século XX, ele insistia que a eleição de Deus, preste atenção, a eleição de Deus nunca se baseia no mérito humano, mas exclusivamente na graça e no propósito soberano daquele que escolhe. Esther não foi escolhida porque era perfeita. Foi escolhida porque Deus tinha um plano maior do que a história pessoal dela. Não, Esther não foi escolhida porque era perfeita, mas por causa do propósito de Deus para com a vida dela. Então, ei, você, pare de acreditar que sua origem
suas perdas ou suas limitações te desqualificam. A soberania de Deus já viu tudo isso e decidiu usar você mesmo assim. Qual é a lição de número 2? Alguém precisa te ajudar a ver o propósito que você ainda não percebeu. Livro de Esther 4:14. E quem sabe se não foi para tempo como este que chegaste à rainha. Esther, sozinha, talvez nunca tivesse conectado os pontos entre sua posição de rainha e a crise que o povo judeu estava enfrentando. Foi Mardoqueu, isso mesmo, seu tio Mardoqueu, quem trouxe essa clareza para ela, confrontando-a com uma pergunta que mudou o curso da história. Foi Mardoqueu quem ajudou Esther a perceber, a enxergar. White escreveu que muitas vezes o chamado de Deus sobre a nossa vida não chega como uma revelação direta do céu, mas através de pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar a ver o que estava ali esperando ser reconhecido. Então, olha para cá, preste atenção. Quem são as pessoas que Deus está usando na sua vida para te ajudar a ver o propósito que você ainda não percebeu sozinha? Quem são estas pessoas? Então, querida, valorize as vozes proféticas. Então, querida, valorize as vozes proféticas que Deus coloca no seu caminho, mesmo quando elas trazem perguntas desconfortáveis. Antes de nós irmos para a lição de número 3, você já se inscreveu no meu canal? Não? Ó, aqui embaixo tem um botão inscreva-se ou um link. Procura aqui embaixo. Isso. Agora clica aí. Isso. Vai aparecer a palavrinha todos. Clica em todos. Isso. Veja, agora você é um inscrito no meu canal. E isso faz toda a diferença para o YouTube mandar nossa mensagem para muita gente. E também deixa o seu like. Obrigado, porque isso coopera muito com o nosso ministério. Lição de número 3. Aceitar o chamado do seu tempo exige decisão, não apenas reconhecimento. Aqui no livro de Esther, capítulo 4, o verso de número 16. Então irei ao rei, e se eu perecer, perecerei. Reconhecer o propósito não é suficiente? Esther precisou decidir agir. Muitas pessoas reconhecem que foram postas no lugar por um motivo maior, mas nunca dão o passo de responder a esse chamado com ação concreta. Não dão o passo, não avançam, não decidem, não se movem. Presta atenção. Walter, um grande teólogo, estudioso profundo do Antigo Testamento, observava que a narrativa bíblica está repleta de momentos em que Deus posiciona pessoas estrategicamente, mas a história só se move quando as pessoas decidem agir dentro desse posicionamento. A soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham juntas, nunca uma substitui a outra. Esther foi posicionada pela providência divina, mas foi a decisão dela que mudou a história. Ei, preste atenção. Não basta reconhecer que você foi posicionada para esse tempo. Decida hoje agir dentro do propósito que Deus revelou para você. Decisão decide o nosso destino. Se você já foi posicionada por Deus, agora decida. Talvez você esteja se sentindo pequena demais, comum demais, ou despreparada demais para qualquer coisa extraordinária. Mas eu preciso dizer algo para o seu coração. Foi exatamente assim que Esther se sentiu também. Órfã, estrangeira, mulher no império que mal reconhecia mulheres como vozes de autoridade. E ainda assim, ela, a pessoa certa, no tempo certo, posicionada por um Deus que vê o que ninguém mais vê. Talvez você também tenha nascido para esse tempo. A pergunta não é se você é suficiente. A pergunta é se você vai decidir agir. Deus não colocou você nessa empresa por acaso. Deus não colocou você nesta família por acaso. Deus não colocou você nessa igreja por acaso. Deus não colocou você nesse bairro, nessa rua por acaso. Deus tem um propósito quando nos posiciona em um determinado lugar. Deus tem um propósito. Sabe, você não parou aqui sem uma razão de ser. Você parou aqui porque Deus queria falar com você nesta direção. Então,
Se for preciso, volte lá. Ouça outra vez esta mensagem, com muita atenção e sensibilidade, para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Sabe, Deus está tocando em mulheres, acordando mulheres, despertando mulheres. Vamos orar? Senhor, perdoa-nos por menosprezar o lugar onde Tu nos posicionaste. Ajuda-nos a reconhecer como Esther reconheceu que fomos colocados exatamente aqui, agora, para um propósito que ultrapassa a nossa própria compreensão. Dá-nos coragem para agir dentro desse chamado. Senhor, que nós não venhamos a negligenciar, mas que nós possamos estar sempre procurando fazer a Tua vontade, que é soberana. Senhor, anima esta mulher, desperta esta mulher, acorda esta mulher, levanta com autoridade esta mulher e que ela possa cumprir o Teu propósito no lugar onde o Senhor colocou. Eu abençoo esta mulher, este homem, este casal, esta família. Eu abençoo a todos que estão comigo neste devocional e que na vida de cada um deles o Teu nome seja glorificado. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de você sair, você já conhece a imersão SOS Casamento Curado? Não! Então vai na minha bio e conheça esta imersão. É uma imersão que mais de 7.200 já passaram por esta imersão. 70% dos casais que chegaram separados, estão restaurados para a glória de Deus. Eu quero muito que você conheça a nossa imersão. Faça a inscrição ainda hoje para a próxima imersão. Nós não temos muitas vagas, então corre para a próxima, que pode ser a semana que vem. Vamos terminar como sempre. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e não perca por nada o próximo devocional. Deus sempre fala conosco aqui.